E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. A situação da Ucrânia desvia a atenção dos ataques a cristãos que continuam sendo efetuados no mundo todo. Pois é, eu quero chamar a atenção para isto. Cuidado, cuidado, cuidado com a mídia. O mundo é mundo posto no maligno e a mídia é o porta-voz do diabo no mundo. Tome cuidado com os assuntos que são trazidos como uma cortina de fumaça para você não ver o que está por trás, a essência, a verdade. A mídia realça assuntos que dali a um mês ninguém mais vai se lembrar. É um acidente aqui, um ataque aqui, uma situação complicada, uma pesquisa de opinião assim e assado, uma inundação aqui. E na inundação eles chamam a atenção para aspectos que interessam, não para aqueles que são importantes, relacionados com a inundação. Em qualquer área, por muitos anos o mundo não falou sobre as bombas atômicas. Os grandes países do mundo, todos têm bombas atômicas. Os maiores países não aumentaram o número, talvez até diminuíram, porque a parte nuclear que eles têm lá, o plutônio originado do urânio, o plutônio vai se decompondo com o tempo. E uma bomba atômica com 30 anos, 50 anos, muitas delas datam assim, elas vão perdendo o seu poder e pode até ser que nem detonem mais. Então, eles precisam ir recuperando, modernizando e, em alguns casos, acabando, destruindo essas armas nucleares. Eles vão apenas atualizando. Mas outros países mais emergentes estão querendo desenvolver a bomba atômica e alguns estão já produzindo muito, como a China. A China está produzindo muita bomba atômica. O Irã, Coreia do Norte e outros países estão querendo a bomba atômica. A Ucrânia já tem a bomba atômica originária da União Soviética. E os países vizinhos ali também têm, a Turquia tem bomba atômica, a Turquia tem bomba atômica dos Estados Unidos, pela OTAN, e assim vários outros países que a gente nem dá muita atenção também têm bombas atômicas, tipo a Geórgia é um país, a Geórgia é originário aí da União Soviética, a Crimeia, que pertence à Rússia, é uma espécie de península que entra pelo Mar Negro adentro e onde a Rússia tem a maior parte de suas bases navais. A Crimeia também tem bombas atômicas. Então, aquele ambiente ali em volta da Ucrânia todo minado com bombas atômicas. E a Rússia sabe disto. A bomba atômica apavora o mundo ocidental. O mundo oriental tem outras preocupações, é bem diferente. Mas o mundo ocidental se apavora só em falar a palavra bomba atômica, qualquer artefato nuclear, míssil nuclear. O mundo ocidental se apavora. A grande mídia esconde isto. A grande mídia passou muitos anos sem falar nas bombas atômicas, mas elas existem, são uma opção que os países têm e em algum momento elas vão explodir
mesmo porque a vinda de Jesus já está próxima. Quando Jesus vier, vai explodir todas elas, as que não tiverem sido explodidas ainda. Então o diabo, sabendo disto, vai querer detonar algumas antes para apavorar a população do mundo e poder tirar uma casquinha. Mas eu quero chamar a atenção para isso. A mídia é inimiga de Deus. A mídia é porta-voz do diabo. E você não se encante com jornais, com notícias, com televisão, apresentando reportagens bonitas. Eles mostram o que eles querem e escondem muita coisa. Por exemplo, os grandes ataques que são efetuados contra os cristãos no mundo inteiro, a grande mídia silencia. O presidente norte-americano, que é católico, já avisou que ele não vai defender cristãos, nem católicos, não vai defender cristãos em lugar nenhum do mundo. Ele vai defender homossexuais, mas cristãos não. Em lugar nenhum do mundo ele diz que vai defender cristãos. Então os países podem atacar à vontade a população cristã, que ele não vai ligar. A Ucrânia está a ponto de ser invadida pela Rússia. Isso aí é um imbróglio, um rolo, digamos assim, que tem muitos interesses. A Ucrânia tem bomba atômica. A Rússia quer uma passagem ali pela Ucrânia para a Crimeia, que ficou isolada da Rússia. Os gasodutos da Rússia passam pela Ucrânia e a Rússia quer, de alguma maneira, que essa confusão aumente o preço do gás natural, do petróleo. A Rússia quer viabilizar o gasoduto que passa direto pelo norte para a Alemanha. A Rússia quer fazer isto, mas esse gasoduto já está pronto, custou 11 bilhões de dólares e não está funcionando por licenças ambientais. Esse pessoal aí da área ambiental não quer liberar esse gasoduto que passa da Rússia para a Alemanha, pelo norte, não passando pela Ucrânia. A Rússia quer trazer confusão na Ucrânia para forçar esses organismos aí ambientais a liberarem a licença para funcionamento do gasoduto direto, que a Rússia tem mais interesse, esse gasoduto que passa pelo norte direto para a Alemanha. Ou seja, a Rússia tem muitos interesses nesta situação. E ela ameaça invadir a Ucrânia. Pode até ser que invada. Eu não creio que ela vá sair dali em paz sem fazer nada, blefando. Não, a Rússia vai fazer alguma coisa. Eles querem conseguir alguma coisa. A Rússia quer conseguir alguma coisa e está conseguindo já muita coisa. Porém, ameaçando, concentrando mais tropas, e essa ameaça é concreta, pode até se realizar. É bom a gente lembrar que a Ucrânia é um país conservador, de maioria cristã, é um país que está isolado dos outros. A Europa não quer ajudar a Ucrânia. O povo da Ucrânia quer se ligar com a Europa, mas não pode. A Europa não quer tanto e os Estados Unidos estão longe, não se interessam por isso. Apenas estão gritando como um cachorro grande, latindo, mas os Estados Unidos não querem se meter numa confusão ali com a Rússia, que é pesada, é ruim. Bomba atômica, nem pensar, porque a linha esquerdista que está governando os Estados Unidos abomina a bomba atômica. Então eles não querem nem pensar nisso, isso não existe na possibilidade norte-americana. Mas acontece que o presidente Joe Biden está sujo como pau de galinheiro nos Estados Unidos perante os norte-americanos, está muito mal. Depois da covardia dele no Afeganistão, a situação piorou bastante para ele. Então ele não pode se acovardar de novo na Ucrânia, então ele tem que mostrar que está fazendo alguma coisa, pressionando, mas no fundo nem pode, nem quer fazer nada. Então a situação é muito confusa. É possível que não se resolva logo
É possível essa invasão. De qualquer forma, o que nós entendemos é que Deus está por trás desse processo todo, fazendo a Rússia concentrar muitas tropas naquela região ali, por causa do Gog e Magog. Deus diz em Ezequiel 38, nos últimos dias eu vou te trazer, ó Gog, a Rússia, eu vou enfiar o anzol no teu nariz, eu vou te trazer para os montes de Israel. A Rússia é um país muito grande. A região da Crimeia e da Ucrânia é a região da Rússia que fica mais próxima de Israel, cerca de 1.500 quilômetros só pelo mar, e isto facilita muito a chegada de tropas da Rússia ali na Síria, de onde vai invadir Israel. Então, daqui por diante, nós esperamos alguns conflitos na Síria, com o Irã, Israel, para atiçar a coisa, mas a Rússia está, então, jogando pesado para tirar muito proveito disso. Eles vão querer aumentar o preço do gás natural, a confusão faz o preço subir, liberar esse gasoduto que passa lá pelo norte direto para a Alemanha. Eles querem tirar uma casquinha ali na Ucrânia, eles querem manter as armas nucleares da OTAN mais longe da Rússia. Eles não querem armas da OTAN na Ucrânia. A Ucrânia é um país que quer se ligar ao Ocidente e a Rússia não quer deixar isso acontecer. Então a Rússia não quer que a Ucrânia se ligue à Europa para não permitir que as armas atômicas venham para a fronteira com a Rússia. Então a Rússia tem muitos interesses que estão em jogo e principalmente é a Europa que tem que dar o tom final dessa conversa. A Rússia quer separar a Europa dos Estados Unidos, mas para cumprir a profecia da Bíblia, o anticristo vai reinar, dominar a Europa e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que estar junto com a Europa. A Rússia não vai conseguir isso. Mas a Rússia quer conseguir outras coisas. De qualquer forma, Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, Europa, tudo isso é mais um dos problemas, dos muitos que já aconteceram na história. Pode até gerar uma guerra. Pode ser que não gere uma guerra muito prolongada, muito grande. De qualquer forma, é um assunto que abafa os outros assuntos, principalmente as perseguições que são efetuadas contra os cristãos no mundo inteiro. Quando se fala no noticiário do problema da Rússia, vai invadir, não vai invadir a Ucrânia, ninguém fala nos acampamentos de refugiados, que são campos de concentração para refugiados dos seus países. Uma grande parte deles são cristãos que foram expulsos de seus países. A Ucrânia está a ponto de ver mais um contingente de 2 milhões de pessoas serem expulsas de seus lares, se a Rússia tomar aquela faixa do leste, mais 2 milhões de ucranianos que podem virar refugiados por aí afora neste mundo. Aliás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia por ocasião do comunismo, eu não sei a época, mas lá pela década de 30, por aí, nessa época, quando a Rússia invadiu e tomou a Ucrânia e fez a Ucrânia ser comunista, muitos ucranianos fugiram de lá, alguns vieram para o Brasil. A gente conhece muitos cristãos batistas, cristãos ucranianos que vieram fugindo do comunismo. Agora, a situação pode se repetir. Milhões de ucranianos podem ter que fugir, sair de suas casas e virar mais refugiados, na maioria cristãos. O mundo está cheio de acampamentos de refugiados, que são campos de concentração.
para que esses cristãos não atuem em seus respectivos países. Isso já aconteceu no Afeganistão, está prestes a acontecer na Ucrânia, isso já aconteceu na Síria, isso já aconteceu praticamente no Líbano, isso já aconteceu no Egito, já aconteceu na Líbia, já aconteceu no Iraque e em muitos outros países já aconteceu e ainda vai acontecer. Sempre que os Estados Unidos entram, as grandes potências entram, desviam a atenção do problema para a área política e os cristãos são os mais prejudicados. Milhões e milhões e milhões de cristãos estão sendo perseguidos nesses países, virando refugiados. Eles não conseguem comunicação com celular, não tem mais pátria, eles não têm mais quem os defenda, porque eles são cidadãos do mundo. Eles não têm mais sua pátria, não podem voltar porque seriam mortos lá. Eles não têm mais família, as famílias são divididas, eles não têm liberdade, não podem sair dos campos de refugiados. Então, quando você começar a pensar nessas coisas, ouvir noticiários, pense naquilo que não está sendo mostrado na grande mídia. O que é importante para nós, para o reino de Deus, não está sendo mostrado na grande mídia. Comece a dedicar um tempo, até pesquisar na internet, me ajude a buscar algum site aí de apoio a refugiados, para a gente poder começar a entender melhor isto. Eu contribuo com a Organização das Nações Unidas, chamada Acnur. De vez em quando eu contribuo para pouca coisa, né? Mas é minha parte de consciência. Essa Acnur é o órgão que lida com o apoio aos refugiados nesses campos de refugiados. E são milhões e milhões e milhões, uma grande parte de irmãos nossos cristãos. Comece a orar por essa gente. Comece a pensar em quantos cristãos estão sendo perseguidos na China. As crianças são proibidas agora de ir à igreja. Os pais que levarem qualquer criança para a religião estão sujeitos a serem punidos, castigados, presos, mortos. Na China é assim, na Rússia está ficando assim, na Índia a perseguição é grande, nos países muçulmanos a perseguição está aumentando, os cristãos estão sendo perseguidos. No mundo todo, a grande mídia não mostra. Não perca muito tempo com a grande mídia. Comece a pensar naquilo que é importante e orar mais. Ore pelos refugiados, ore pelos seus irmãos, nossos irmãos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo todo.